Pessoal, tem várias fortíssimas candidatas a título de Euro de um lado só da chave nas oitavas de final. O que isso quer dizer? O Rotas da Bola te conta hoje tudo sobre o mata-mata. Tudo sobre futebol internacional. Rotas da Bola. Fala aí, pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Tá começando mais um Rotas da Bola, o episódio 137 do podcast de futebol internacional aqui de O Tempo Esportes. Vai hoje falar sobre o mata-mata, vem aí as oitavas de final da Eurocopa. A gente vai fazer um balanço também, por que não, da primeira fase da competição, que teve sim algumas surpresas. Eu sou o Pedro Abílio e comigo o editor do Tempo Esportes, Frederico Jota. Tudo bom, Fred? Tudo bom, Pedro. De olho no mata-mata da Eurocopa. Depois de uma sequência de vários dias, para mim, com jogos espetaculares, na média, como a gente já tinha previsto por aqui. Ô Fred, eu coloquei no roteiro para te perguntar o seguinte: qual atuação ou qual jogo que você gostou mais até agora? Pode ser uma atuação individual ou coletiva? Consegue destacar? Teve muita coisa. A estreia da Alemanha contra a Escócia eu gostei muito. Eu gostei de Turquia e Geórgia. Jogaço. A própria vitória da Geórgia contra Portugal, ela é uma mistura de um futebol interessante com história. Ali é muito legal. A Albânia não segue, mas ela faz história. Tem muitas expectativas também não foram correspondidas, mas eu vou ficar por enquanto nas expectativas que foram correspondidas. Gostei da Espanha. Tem ajuste. Mas gostei. Gostei de ver o futebol num centro tão importante. A gente teve a última grande competição no Catar. E por mais que o futebol tem que ser jogado no mundo inteiro, em todos os cantos, é legal quando um país com tradição futebolística recebe um evento. Total, A relação das torcidas, dos estádios, das seleções nesses estádios que a gente está acostumado a ver na Bundesliga. Eu destacaria isso. E eu só não coloquei Portugal nesse pacote porque se eu ficasse pelo recorte dos dois primeiros jogos, eu ia falar que Portugal estaria nessa lista. A seleção portuguesa fez dois bons primeiros jogos, com direito a muitas substituições, com direito a jovens jogadores aparecendo. Mas, na hora H, na hora da gente colocar lá lado a lado com a Espanha, Portugal tomou um sapeca da Geórgia, e que grande atuação da seleção da Geórgia, e que sintonia legal com a torcida depois, né? Aliás, muito legal. Várias seleções mostraram isso muito bem na Euro até aqui. E talvez aí outro ponto, né, importante de um torneio continental tão tradicional, né, com as torcidas indo para os locais dos jogos, aos montes. Gostou de ver o mar croata lá em Dortmund, né, passando para acompanhar a seleção, enfim. A festa holandesa, né? Festa da seleção, da torcida holandesa, apesar de que a seleção holandesa, a gente vai falar um pouco sobre isso ainda. Bom, separei alguns números interessantes aqui pra gente abrir o Rotas, e vamos falar também sobre recordes e tal, e quem foi bem, quem não foi no grupo a grupo. Mas, olha só, nós tivemos 81 gols nos 36 jogos dessa primeira fase, uma média de 2,25 gols por jogo, 14 empates desses 36 jogos, foram 22 partidas com menos de 3 gols e 14 jogos com 3 gols ou mais. E aí o melhor ataque é o da Alemanha, com 8 gols. A Espanha tem a melhor defesa, 3 vitórias, nenhum gol sofrido. Seleção está 100%, só ela, inclusive, né? Só a Espanha fez 3 vitórias na primeira fase. E o Mikhautadze, da Geórgia, é o artilheiro com 3 gols, sendo que 2 de pênaltis. Mas ainda assim, o trio ofensivo, os jogadores da Geórgia têm mostrado muito potencial. Aliás, o Mikhautadze tem 23 anos, jogador do Metz da França. Por enquanto. Aquilo que a gente falou alguns episódios atrás, né? A Euro vai mostrar também algumas mudanças de camisa aí, certamente. Vai ter muita camisa. Camisa sendo mexida aí. Acho que assim, a média é boa. 2,25 é uma média super legal.
Apesar de ter uma turma que ter feito um esforço danado para diminuir, né, Pedro? É interessante esses jogos com 3 gols, com mais de 3 gols, e foram jogos dinâmicos, né? Eu citei de cara 2 aqui. Duas reviravoltas. O 5-1 da Alemanha e o 3-1 da Turquia para cima da Geórgia. É interessantíssimo quando a gente vê uma seleção do porte da Espanha não tomando nenhum gol no grupo que tinha a Itália. Pois é. E a Croácia. Que parecia que estava morta, mas não estava tão morta assim, né? Que acho que foi o jogo mais decepcionante da Croácia até agora, né? Tomou uma sapecada da Espanha, tomou 3. Se recupera. E eu acho que o jogo Itália e Croácia não foi um jogo totalmente técnico do início ao fim. Mas foi um jogo emocionante, talvez o jogo que carregou um pouquinho mais de emoção nessa primeira fase, pensando em termos de classificação, que a Croácia sabia que era, depois que tomou um empate nos acréscimos, era quase impossível, e uma classificação com a marca da Itália, né? Aquele carimbinho, ó, a gente joga desse jeito, a gente vai fazer isso aí. E até o fim... Poucos gols, nenhuma atuação brilhante, muito pelo contrário. Aliás, a gente não entrou ainda no debate das decepções, mas para mim o Spalletti é uma das decepções, porque o time, o time da Itália, bem aquém do que a gente estava esperando. Muito aquém. Na hora que a gente olha, beleza, tem um grupo que tem Croácia e tem Espanha. Beleza, é um grupo difícil. Então vamos lá. Jogo a jogo. O que a Itália fez? Perdeu da Espanha de 1-0. Ganhou da Albânia de virada de 2-1. Foi um jogo apertado, um jogo difícil também. Um jogo apertado. E não perdeu para a Croácia porque o Donnarumma é um goleiro acima da média. Fim de papo. Então fica esse puxão de orelha. A Itália tá no pacote da turma que joga a média de gols para baixo. Seleção italiana no grupo B da Eurocopa, marcou apenas 3 gols nessas 3 partidas da primeira fase. Ninguém fez menos, mas a gente vai chegar no grupo agora. Da Eurocopa. Bom, outros destaques aqui, as curiosidades e recordes, né? A gente já tinha citado no episódio anterior sobre 2 desses, o Cristiano Ronaldo jogando 6 euros e o Yamal, mais jovem a atuar numa Eurocopa com 16 anos, 11 meses e 2 dias. Isso é uma maluquice imaginando que ele é um titular do Barcelona, né? É verdade. Há algum tempo. E é interessante, Pedro, porque a gente vê em alguns... Inclusive até no futebol brasileiro, né? Um certo receio de colocar, não, põe jovem agora não, talvez não tá pronto, espera um pouquinho. Será? Olha o Hendrick aí nessa época de Copa América, né? Olha aí. Lamine Yamal tá nessa seleção espanhola que até aqui tem a melhor campanha da primeira fase na Eurocopa. O gol da Albânia contra a Itália, que a gente citou aqui, ganhou de virada 2-1, foi do Barami, com 23 segundos de jogo. Foi o gol mais rápido da história das Eurocopas. E lembrando que a Itália... Foi na estreia, né? Foi na estreia, foi 20 segundos tomou um gol. 20 segundos de Euro. A Itália passou um certo perrengue, viu? Ela virou, ela reagiu rápido, mas passou um perrengue. Aliás, a única vitória da Itália até aqui. É verdade, a única vitória da Itália foi nessa primeira rodada contra a Albânia. Cristiano Ronaldo, aquele passe que ninguém acreditou do Cristiano Ronaldo pro Bruno Fernandes fazer o gol na segunda rodada. Pô, até o goleiro achou que o Cristiano Ronaldo ia fazer o gol. Eu nunca imaginei que ele, percorrendo todos os recordes, não fez gol na Euro ainda, ia fuzilar pro gol. Não, preferiu dar um toquezinho para trás, encontrou o Bruno Fernandes em condição de fazer o gol, deu a sua 8ª assistência na história das suas participações nas Eurocopas. 8 assistências nas 6 edições de Euro. Ele está empatado com o Poborski, tcheco, que são os 2 jogadores que mais distribuíram assistência em fase final de Euro na história. Cristiano Ronaldo vai fazer gol nessa Euro? Vai. Tá bom. Vai deixar um golzinho ainda. Tá bom. Acho que Portugal ainda tem mais 2 jogos. Tá bom. Eurocopa. Tá bom. Falaremos a respeito. O Pepe, o jogador mais velho, né? O Fred já tinha falado no episódio anterior, se falamos do Yamal aqui como mais jovem. O mais velho a marcar um gol foi o Luka Modric. Apesar do gol, não conseguiu colocar a Croácia nas 8ª de final. E se o Cristiano Ronaldo fizer o gol, ele bate essa marca. Verdade. E se for o Pepe, hein?
Imagina, 2-0, o Cristiano Ronaldo faz um, o Pepe faz outro. Acho que vai mandar o Pepe pro banco. Não, você não vai jogar mais não. E até aqui, 7 gols contra, viu, Fred? Só na fase de grupos. A Euro de 2021, que foi a edição da história com mais gols contra, foi a 11 gols contra. Na verdade, tem muita questão de critério também, né? Dificilmente ia ser no passado alguma Euro no passado, porque tem um critério muito subjetivo, eu acho. É verdade. Teve uma polêmica no gol contra na Copa América, né, no jogo da Jamaica. A camarada faz o cruzamento, a bola pega lá no cruzamento num jogador da Jamaica e vai pro gol, e aí deram o gol contra, né? Então, discutível, né? Discutível, totalmente. Bom, vamos falar de grupo a grupo então, das surpresas, do que chamou mais a nossa atenção. Começar aqui no grupo A da Alemanha, que o Fred já destacou. A Alemanha tem um empate com a Suíça, né, na última rodada da fase de grupos, já estava classificada. E a Suíça se garante na segunda posição. A Hungria ficou na terceira posição com 3 pontos e a Escócia somou apenas o ponto do empate contra a Suíça, né? A Suíça teve 2 empates nessa primeira fase da fase de grupos da Eurocopa. Os bares lamentaram. Os bares lamentaram a eliminação da Escócia, né? A economia alemã vai ter um baque depois disso. É verdade. Em que alemão e o escocês junto nessa empreitada aí é uma ótima também, né? A diferença é só a temperatura da cerveja que cada um curte, né? A cor da cerveja. Também. A seleção alemã, o Fred, tem até aqui o Musiala como grande destaque individual, né? A gente falou muito do Wirtz, que começou com uma grande atuação na estreia, mas Jamal Musiala fazendo poucas e boas, aprontando bastante aí para cima das defesas adversárias. E me parece uma equipe, eu falei sobre isso, uma equipe muito homogênea, né? Sim. Bem equilibrada, entre experientes e novos, um jeito rápido de jogar. Muito atraente o estilo de jogo da Alemanha. Para mim, não tem um campeonato que a Alemanha não é um favorito, ou pelo menos uma candidata ao título. Jogando em casa, tudo pode acontecer, está na fase de mata-mata. Lembrando que desse grupo, além do jogo legal da Alemanha, saiu o melhor ataque, a Alemanha, 8 gols, e a pior defesa, né? A Escócia tomou 7, tomou 5 da Alemanha. Decepcionante, porque pensando num projeto de reconstrução da seleção escocesa, não que imaginasse que ia fazer uma maravilha. E tal, não, mas tinha que ter jogado melhorzinho. Agora, a Alemanha empatou com a Suíça. Empatou com a Suíça no final do jogo, né? É verdade. A gente poderia estar falando da Suíça em primeiro lugar, a Alemanha em segundo, que jogaria para uma Alemanha e Itália logo de cara no mata-mata. Então, a Hungria dentro do pacote, para mim, não esperava nada muito além disso. Eu tenho uma tendência a achar que a Suíça fez mais do que eu esperava dela. A Suíça tem uma seleção um pouco mais envelhecida, né, Fred? Bem mais. A gente imaginava que fosse ter dificuldades a partir dessa circunstância. Só que não, foi surpreendendo, rodada após rodada. Foi um time que se encontrou de alguma forma e já tá a Suíça em mais um mata-mata, né? Vai dar trabalho. É verdade. Bom, no grupo B, a gente teve as classificações de Espanha e Itália, 9 pontos para a Espanha, 4 para a Itália, 2 pontos para a Croácia e 1 ponto para a seleção albanesa. Primeiro pontinho da Albânia aí em Eurocopa, foi bem legal ver a emoção do Silvinho, né? Aos prantos ali com os jogadores depois daquele empate com a Croácia. Um jogo muito emocionante e vimos até aqui o futebol mais dinâmico, né? Acho que a Espanha mostrou uma seleção com um pouco mais de repertório que as demais. Mostrou uma Espanha que se defende bem, né? Apesar de não ter sido tão exigida assim, acredito, na primeira fase. Mas vimos uma fortíssima candidata aí a aprontar alguma coisa no mata-mata, né? Talvez o grande massacre, pensando em jogos assim, Espanha e Itália. Espanha amassou a Itália. E é muito engraçado imaginar que esse jogo terminou 1-0 com um gol contra, né? É verdade. Assim, eu acho que mostrou bem o parâmetro onde cada um está. Aí a gente fala isso aqui, que lindo, a Espanha fez isso, fez aquilo, a Espanha sai no primeiro mata-mata, a Itália empata aqui, ganha ali e chega lá na final. Na Copa, a primeira rodada foi uma maravilha. Maravilhosa. A Croácia, que tem sim uma seleção envelhecida, né? É a segunda pior defesa da primeira fase. Tomou 6 gols, a atuação pífia contra a Espanha e uma tentativa de reação ali contra a Itália. Para mim, a Croácia entra no pacote das decepções.
Não ganhou nenhum jogo. Verdade. Pelo menos da Albânia a gente imaginaria que poderia vencer. Então, atenção. A Espanha tem capacidade de fazer muita coisa com um elenco jovem. A Itália pode fazer o que a Itália sempre faz. A sensação que dá é que a seleção italiana, mesmo não jogando o futebol que eu falei, de dinamismo que tem a Espanha, de muita troca de posição, mais repertório em termos de jogadores no banco, mas ainda assim tem uma força mental e tem um goleiro que ganha título. Ganha título. É o tipo de goleiro que ganha título. Aliás, o chefe da delegação italiana é o Buffon, né? E os dois têm tido várias imagens dos dois conversando e tal. O pessoal adora colocar os dois Gigis, né? Juntos, o Donnarumma e o Buffon. Tem os próximos grupos aí pra gente, Fred? Grupo C. Alguém decepcionou? Alguém que fez 2 gols na primeira fase inteira? Bom, na verdade, nesse grupo ninguém fez mais do que 2 gols. O grupo da Inglaterra. A questão é o seguinte, a Inglaterra passou em primeiro, fez também esforço para conseguir ser primeiro com uma seleção que é melhor do que as outras. E a escalação? Olha, se você tem em mãos, do meio para frente, Rice, Gallagher, Bellingham, Saka, Palmer, Kane, Phil Foden, você tem que ter um técnico que faça esses caras jogarem juntos. Fora outros caras que você pode colocar. Tem o Gordon, que fez um bom campeonato, boa Premier League pelo Newcastle. Tem, obviamente, Trent, Alexander-Arnold jogando pelo meio. Oli Watkins. Você tem uma turma lá que pode jogar. Aí você tem um zagueiro / volante como o Stones. Você tem um lateral como o Walker. Cara, os jogos da Inglaterra foram modorrentos, foram horrorosos, sonolentos. Em nenhum momento a gente viu na seleção inglesa uma intensidade capaz de pressionar o adversário, de ir para cima. Então, até agora, considerando, né, as que se classificaram, as supostas favoritas, a Inglaterra, para mim, é uma decepção. 2 gols em 3 jogos, 2 gols. Esse time da Inglaterra, gente, tem o Bola de Ouro, temporada, e artilheiro da Bundesliga, Kane. O melhor jogador de La Liga, que é o Bellingham. O melhor jogador da Premier League, que é o Foden. E aí? Não dá pra entender. Eu sinceramente, assim, cabe ao Southgate montar uma dinâmica que esses caras consigam jogar juntos. É isso, não tem muito o que falar. Você acha que o problema é o técnico mesmo? Como a maioria das pessoas estão discutindo? Eu acho que é um dos. Eu acho que em 2020 ele conseguiu, 21, né? Unir a seleção. Aliás, um pouquinho antes, né? 2018 já tinha feito uma boa Copa no 18, né? Fez uma boa Nations League também. Sim. Já criou um esquema de abraçar ali a seleção inglesa e tudo. Até porque o material humano é dos melhores do mundo. Pois é. Então, assim, a defesa tomou um gol só, inclusive, né? Então, depois da Espanha e a França também só tomou um gol. Tem uma defesa que até então, beleza, mas jogou um jogo com a Sérvia, truncado, a Sérvia é chata. O jogo com a Eslovênia, a Inglaterra era bem melhor do que a Eslovênia. E foi um jogo arrastado. O time de melhor qualidade no grupo, a Dinamarca, classificado em segundo, também não mostrou graça nenhuma. Mas foi a seleção que vazou a Inglaterra. A Inglaterra fez 2 gols, a Dinamarca 2 gols, a Eslovênia 2 gols, a Sérvia 1. Então foi tranquilamente o pior grupo. Verdade. Não em termos de jogadores, mas em termos de futebol apresentado. Então falta ao Southgate ele organizar essa história, mexe. O Rooney sugeriu de recuar o Bellingham como um segundo volante para liberar o Foden, e ele sugeriu o Gordon. Não sugeriu o Cole Palmer, por exemplo. Mas olha para você ver a quantidade de opções. Aliás, mais um da lista, né? O Palmer foi o melhor jogador jovem da Premier League. Que mais que o técnico precisa? Fazer os caras jogar junto. O vice-artilheiro, né, da última edição do Campeonato Inglês. Tá lá também. Então, assim... Impressionante. Não tem condição. Ele tem que fazer jogar. A Inglaterra joga com a pressão... Já joga com a pressão dos anos sem ganhar título. Anos sem ganhar títulos, mais uma seleção boa. Você entra como favorito, você faz isso?
Até agora, disparado o pior grupo. Vamos ver no mata-mata se mexe alguma coisa. Destacar as 2 vezes em que o Eriksen foi o homem do jogo, né? O melhor do jogo com a seleção da Dinamarca. Ele realmente trouxe uma reviravolta para sua história, né? Com a Eurocopa, depois do mal súbito em 2021. O Eriksen volta a assumir o papel de liderança técnica da seleção dinamarquesa e continua sendo a grande referência em termos de liderar o grupo. Então acho que foi legal, foi bacana ver ele merecidamente ter ganho 2 vezes o prêmio de homem do jogo. No grupo D, Pedro, você ouviu falar da Áustria? Teve um comentarista nosso aqui do Rotas da Bola que falou sobre a seleção austríaca, pediu pra gente ficar de olho. 2 episódios atrás o senhor comentou sobre a seleção austríaca, Fred. E a Áustria termina o grupo D, pra mim, uma grande surpresa. Não, surpresa não nesse sentido. Ficar de olho é uma coisa. Ser líder do grupo que tinha França e Holanda, que a Polônia a gente já sabia que estava em baixa. Ela entra no pacote das decepções pelo baixíssimo, né? Tomou 6 gols também. Pois é. Né? E regulou contra a França, né? Enfim. A França já estava mais relaxada na última rodada também. Exatamente. A França tem a campanha em números igual da Inglaterra. 1 vitória, 2 empates, não perdeu, fez 2 gols. Então o time do Mbappé, do Griezmann, Companhia Limitada, fez 2 gols também, viu, gente? É porque o foco às vezes vai muito na Inglaterra, talvez até pelo nome de vários jogadores juntos, mas a França termina com uma defesa boa também, só tomou 1 gol. Mas atrás a Áustria, repetindo, que não joga uma Copa do Mundo desde 1998, deve ir na próxima, né? Porque vai todo mundo. Classificou em primeiro lugar no grupo que tem França e Holanda. A França abaixo também. Não é uma decepção tão grande quanto a Inglaterra, mas abaixo. E a Holanda, pra mim, porque fase de transição, né? Da Holanda. No jogo contra a Polônia até nem acho que foi, mas na rodada anterior a seleção da França ela perde um caminhão de gols, né? O Mbappé contra a Holanda, ele fica no banco, né? Aliás, ele nem joga. Ele quebrou o nariz, né? Quebra o nariz na primeira rodada, nem joga, e o Griezmann perdeu um monte de chances. O Dembélé perdeu várias chances. A seleção da França criou muito, mas deixou muito a desejar no aspecto finalizador, né? Tanto que o gol depois, na última rodada, é de pênalti. E aí empata com a Polônia, que teve um pênalti também. O Lewandowski fez o gol. Mas achei que poderia ter visto muito mais essa seleção francesa. Sobre a Áustria, será que tem alguém com saudade de Ralf Rangnick, o técnico da seleção austríaca? Pode ser mais de um ente aí com saudade, hein? Senhora. Pode ser, hein? Tem saudade de cara com o Cristiano Ronaldo em algum momento dessa Eurocopa aí? Aguardaria. Senhor. Grupo E também tem surpresa na liderança, né? Ou você imaginava que a Romênia ia ser a primeira colocada? Lembrando que esse é um grupo que as 4 seleções fizeram 4 pontos. É verdade. A Romênia com 4 gols marcados, e todos com saldo de gols muito próximo, né? A Romênia e a Bélgica com 1 gol de saldo, a Romênia com o maior número de gols, por isso ficou em primeiro. Romênia surpreendente, já deu uma sapatada na Ucrânia de cara, que é o que foi decisivo para a classificação e para a eliminação da Ucrânia de cara. Franco atirador, e continua como franco atirador, com algumas peças interessantes. O Raj Filho, por exemplo. A Bélgica, mais uma vez. É que uniforme feio esse azul com marrom, viu, Fred? Homenagem ao Tintim. Perdão aí, mas a homenagem foi bem legal, mas na execução ali... A camisa azul clarinha com um short marrom... Porque a camisa é meio brilhante, né? Um azul muito claro com um short marrom. A combinação não foi boa, não. Mas beleza. Mas tá abaixo, né? Tá abaixo. Tirando o Doku, que é o cara diferente, é uma seleção que todo mundo deixa a desejar, mas o Jeremy Doku, às vezes, ele joga até sozinho, né? Mas é uma coisa, assim, tem ainda lampejos, né? De Bruyne, etc. Mas parece que os caras estão com uma certa preguiça, assim. Sei lá, se cansou. Teve histórico de algumas confusões entre essa geração de jogadores, né? Sempre teve, né? De Bruyne e Courtois, que dividiram ali o vestiário em algum momento. Né? Mas sempre ainda teve. assim, sempre teve. Decepciona. Grupo F, a lógica em primeiro lugar, Portugal primeiro, Turquia
tinha tudo para ser a primeira. É verdade. Os dois terminam empatados com 6 pontos. A Turquia faz uma pequena lambança no final e perde a possibilidade de ser a primeira do grupo, o que para ela não foi ruim. A Geórgia, a surpresa que a gente falou no início do nosso podcast. República Tcheca é uma seleção de camisa, considerando inclusive o histórico da Tchecoslováquia, né? Mas que vive também um ostracismo, então uma eliminação justa, né? Sim. Futebol bem abaixo. Lembrando que dos terceiros colocados, quem classificou? Holanda, Geórgia, Eslováquia e Eslovênia, Hungria e Croácia foram os dois terceiros que não seguiram. E aí a gente vai falar do chaveamento para a gente saber por que foi bom para alguns aí. Bom, antes da gente falar sobre o chaveamento, queria fazer rapidamente aqui mais uma vez um comentário sobre a seleção portuguesa. Eu acho que Portugal subestimou de certa forma o jogo da Geórgia, porque sempre que teve a bola, a seleção portuguesa tentou atacar da mesma maneira que já vinha fazendo nos 2 primeiros jogos da Euro. Só que não contava, né, com que fosse ser agredida. Então, a sensação que deu é que a seleção de Portugal não esperava, né? Foi meio que surpreendida ali pelos contra-ataques muito rápidos que tem tido a seleção da Geórgia. É uma seleção para a gente ficar de olho, porque, poxa, é a primeira vez deles no mata-mata de uma Euro. Então, o que vai ser, né? Aliás, tem uma declaração muito interessante do Kvaratskhelia nessa pausa, né, entre a fase de grupos e o mata-mata, que ele fala que se classificar, o momento em que termina o jogo e que eles vencem Portugal e se classificam para a próxima fase da Euro, foi para ele mais emocionante do que ganhar o Scudetto na Itália, com o Napoli na temporada passada. E aí o pessoal ficou, poxa, o Kvaratskhelia falou isso. Mas... Alguém vai pegar o Fusca dele lá na Itália também? Não vão fazer isso com ele e o Spalletti, mas é mais um possível encontro aí, quem sabe, né, esse mais distante, mas por que não, né? Kvaratskhelia e Spalletti frente a frente aí. e espero que o Spalletti já tenha o seu Fiat Panda em plenas condições. Mas é isso. A seleção da Geórgia é um ponto a ser observado aí nessa Eurocopa, que vai ter de cara um Suíça e Itália aí para abrir o mata-mata, com aquela seleção italiana cheia de surpresas, né? Que a gente fica assim naquele pé atrás, né? Não, a Itália passa fácil da Suíça. Não. Será? Não. Acho até que passa, mas não vai ser fácil, não. Aliás, para mim tá aberto, tá? 55% a 45% ali. Vou por aí também. Tá aberto. Esse é o jogo que abre no sábado, 13 horas, horário de Brasília. Só pra gente mostrar o chaveamento, no domingo, no mesmo horário, tem Inglaterra e Eslováquia. É um mesmo, né? Ou seja, se os dois favoritos possíveis se classificam, a gente vai ter a reedição da final. Da final já nas quartas. Já nas quartas. Lembrando que na Suíça o Shaqiri só faz golaço, né? Perde os gols feitos. Exatamente. E só faz golaço. Exatamente. A Inglaterra é favorita, né? Totalmente. Vai jogar um bom futebol. Mas você vai jogar um bom futebol, você vai ser convincente, aí já é outra história. Só uma coisa, se entrar desmaiado como entrou... A chance de dar um vexame é grande. E ser eliminado a essa altura do campeonato nas oitavas é vexame. Total. Se classificou jogando mal, já foi um vexame. Né? Pois é. Só para ter uma ideia... esse lado da chave, os jogos são... A Itália joga no sábado, Inglaterra domingo, e dois jogos na terça, terça dia 2 de julho, fecham esse lado da chave. Ou seja, daqui sai um finalista. Áustria e Turquia. 2 azarões franco-atiradores. Para mim a Áustria é melhor. Vou na Áustria também. Tudo bem. E Romênia e Holanda. Um franco-atirador e uma grande que não jogou nada. Também para dar Romênia não custa nada, tá? Verdade. Então a gente pode ter por exemplo, Romênia e Áustria, Eslováquia e Suíça. Se Inglaterra e Itália fizerem lambança. Ou, imagine isso, se a Inglaterra confirma a sua classificação, joga bem, etc. Inglaterra e Suíça, Áustria e Romênia,
Imagina se a Inglaterra não chega na final, esse é um papo pro outro Rotas da Bola. É verdade. Do outro lado, a gente começa com Alemanha e Dinamarca, jogo no sábado, 16 horas de Brasília. Esse ganhador joga com o vencedor de Espanha e Geórgia. Esse lado da chave Né? tá impossível. Esse lado da chave tá sinistro. É muito complicado. Você acabou de falar da Geórgia. Seria uma surpresa fora do normal a Geórgia fazer um dia de gracinha e eliminar a Espanha? Não seria. Nenhum. Não seria. Principalmente porque eu vejo algum tipo de semelhança, guardadas as devidas proporções, hein, em Espanha e Portugal no jeito de jogar. E a Geórgia tem 2 em Portugal. Pois é. Ficaremos atentos, tá? Em tese, Alemanha e Espanha, uma baita de uma quarta de final. Em tese. Pro lado de lá, os jogos do domingo, de segunda, dia 1º de julho, Portugal e Eslovênia. Portugal, para mim, franco favorito. Muito. E França e Bélgica. Para mim, a França muito favorita, mas a Bélgica tem jogadores que lampejo podem fazer uma gracinha. A gente pode ter aí tem um lado de lá, por isso que eu falei que foi legal para a Turquia se classificar em segundo, que a gente pode ter Espanha e Alemanha, França e Portugal. Aí, meu amigo, aí tá aberto. Aí tá aberto. Temos as favoritas de um lado. Tirando a Inglaterra, considerando, né, a Itália, né? Considerando a camisa. A segunda prateleira ali. É a Holanda, pelo né? fato de ter sido campeã. A Holanda eu ainda colocaria numa prateleira abaixo da Itália, viu? De reconstrução e tal. Mas... pensando em tradição, em possibilidades, etc, sim, né? A Holanda talvez saiu num pacote da Bélgica. Mais ou menos. Da Dinamarca, com boa vontade. Tudo bem, tá aí desenhado então a fase mata-mata da Eurocopa. Dá para dizer que algumas seleções se deram melhor que outras, como Portugal, por exemplo, por ter tido, né, no fim ali um tropeço. Eu imaginava que isso pudesse custar mais caro ainda, mas a seleção portuguesa apresentou um bom futebol nos 2 primeiros jogos. Então imagino que ainda a gente vai ter mais força, né, de Portugal no mata-mata daqui para frente. Vejo a Espanha como uma forte candidata, só que diante da Alemanha eu acho que pode acontecer qualquer coisa se elas se cruzarem nas quartas. E imagino que desse lado aí da chave tem mais chance de sair um campeão do que do lado de Inglaterra e Itália. Concordo. Apesar das surpresas do futebol, né? E tô torcendo muito para ver um futebol mais bem jogado da Inglaterra, viu, Fred? Tô com muita expectativa nesses jogadores que o Southgate tem nas mãos, principalmente no mata-mata tão importante. A gente imagina, Pedro, assim, a gente já viu isso na história do futebol. Portugal foi campeão da Euro 2016 sem ganhar nenhum jogo na primeira fase. Foi lá, os trancos e barrancos e ganhou. Pode acontecer com a Inglaterra? Pode. A Itália tem uma tradição de se remontar ao longo dos torneios, na força da camisa, obviamente na força de vários jogadores importantes que sempre teve, mas não é descartável. Com certeza. Não é descartável. Então, assim, muitas vezes o mata-mata faz com que literalmente vire a chave. E aí, meu amigo, tá aberto. Tá aberto. Competição grande é assim. A Alemanha em casa, para ser eliminada aí a Dinamarca não é adversário. Não, qualquer não. Não custa nada. Não custa nada. E a Euro é muito bacana. A Euro é muito bacana. Teve suas peladas? Teve. A gente alertou que ia ter. Mas a média do futebol é muito legal. É verdade. É uma outra rotação. A gente passou falando nos últimos rotas de Euro, de Copa América, a rotação é diferente. Nós não vamos entrar em Copa América hoje não, mas a rotação é outra. É isso, deixa o seu comentário aí na live, aliás, no canal de O Tempo Esportes, né, em mais um Rotas da Bola. O pessoal pode participar com a gente sobre o mata-mata da Euro. Quem é o favorito, qual jogador te deixou mais impressionado até agora? Mande sua participação e interaja com a gente nas redes sociais. Esse foi o Rotas da Bola 137, eu sou o Pedro Abílio. E eu sou o Frederico Jota e você pode acompanhar o Rotas da Bola, não só no seu tocador preferido de podcast, como também na nossa lista lá em youtube.com/@otempoesportes com S. Aquele abraço.
Santos.